Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma pequena reflexão para nós que está na palavra de Mateus ainda. Estou seguindo Mateus, talvez você esteja seguindo os vídeos e vendo, ela só fala de Mateus. É porque eu me propus a ler o Novo Testamento do início ao fim, de Mateus Apocalipse. Então, tendo esse hábito, né, de ler Mateus e tal, o Novo Testamento, o Senhor vem trazendo algumas pontuações, alguns ensinamentos para mim e através da palavra, e eu gostaria de compartilhá-los, tá? Mas é por isso que tem essa sequência. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu a pé desde as cidades. Amém? Eu já estou aqui preparado para ir na academia, já para sair de casa, mas esse versículo me chamou a atenção porque ele acontece logo após da palavra narrar que João Batista foi decapitado. João Batista foi morto. João Batista era primo de Jesus, né? Assim, primo assim, entre aspas, por amigo, porque Isabel era amiga de Maria. Mas aqui era um momento em que Jesus teve a ciência. Deixa eu tirar esse aqui. Que Jesus teve o conhecimento da morte de João Batista. E aqui não era só um primo, um amigo, um irmão do coração que tinha falecido, mas havia nascido naquele momento o ministério de Jesus com mais força. Porque a pessoa, né, o anjo a qual a palavra diz que era encaminhado no deserto para começar a anunciar as boas novas, havia morrido. É como se fosse o fim da anunciação das boas novas, e agora haveria só as boas novas. Não haveria mais alguém gritando: olha, é chegado o reino dos céus, e aí vai vir alguém que é maior do que eu para manifestar os seus grandes feitos. Não. A palavra narra que logo após esse período aqui, Jesus, como eu e você, num período de luto, se sentiu triste, se sentiu cabisbaixo. Ele disse: eu vou me retirar, então eu vou pegar aquele barco ali e eu vou dar um rolê para lá, para eu poder ficar sós e buscar a Deus, refletir, né, no que acabou de acontecer, não só a morte, mas o que virá a seguir. E aqui a palavra narra que a multidão seguiu Jesus. A multidão seguiu Jesus até onde ele estava. E Jesus, a palavra de Deus aqui, no 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Ele saiu do barco, né, para fora, assim, quando ele tinha ancorado, e viu uma grande multidão. E ele, possuído de íntima compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. Cara, ele não fala compaixão, ele fala íntima compaixão. E aqui eu acredito, meus irmãos, que é uma compaixão que vem de quem conhece, porque é íntimo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos formou e nos escolheu e nos elegeu. E aí a palavra diz assim: íntima compaixão. Jesus olhou, conhecendo intimamente cada um deles, conhecendo o coração de cada um deles, ele se compadeceu e curou os enfermos daquela multidão. O que eu quero deixar para refletirmos hoje é algo bem simples, que às vezes nós nos retiramos por dor, por luto, às vezes por perseguições, acabamos nos retirando do convívio da multidão, do convívio do nosso chamado. Nós nos retiramos do convívio, né, do exercer daquilo que o Senhor colocou na nossa mão por causa da dor.
A dor chegou, então nós, para refletirmos isso, nos retiramos, e isso não está errado. A palavra de Deus diz que Jesus se retirou dali num barco para um lugar deserto e apertado. Só que Deus, né, sabendo disso tudo, cara, sabendo de todas as coisas, ainda assim houve um povo que seguiu Jesus. E Jesus, ele não se omitiu à necessidade daquele povo, muito pelo contrário, quando ele olhou, ele decidiu abrir mão da dor dele, abrir mão do luto dele, abrir mão dos pensamentos dele, abrir mão talvez até, tipo, vamos levar para nossa vida hoje, do nosso ego, abrir mão da nossa vaidade e nos compadecer com íntima compaixão daqueles que nos cercam. Porque, às vezes, a única Bíblia que as pessoas lerão serão a nossa vida. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Como eu vou dar fruto se eu estou isolado? Que fruto? Como vão conhecer a árvore se esse fruto está isolado? Se esse fruto se fechou por causa da dor, por causa das tempestades, por causa das adversidades da vida. E Jesus aqui com um bom líder, né? Um bom líder, ele nos mostra o que devemos fazer. Olha, você pode ter o seu tempo para refletir, assim como eu. Mas ao passo que as pessoas se achegarem a você, buscando algo que só talvez você possa dar, que vem do céu, né? Porque o Deus que está no céu colocou algo precioso dentro de você. Então, neste momento, você não pode mais se acanhar, você tem que sair para fora. Aleluia. Você tem que sair deste lugar de isolamento, de solidão, de tristeza e se levantar diante da presença do Senhor, para que as pessoas conheçam o fruto dessa árvore que o Senhor plantou, que é a sua vida. Então, nesse momento, Jesus, olhando eles, se compadece com íntima compaixão e diz assim: vou curar esse povo aí. Eles devem estar precisando muito, né? Penso eu, para ficar lá. Porque a Bíblia não diz que as pessoas começaram a bater no barco, a gritar: "Ô Jesus, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver." Não. A Bíblia diz que quem saiu foi Jesus. Não foi o povo que trouxe Jesus para fora, foi Jesus que saiu para fora. Porque diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão. Ele não ouviu uma multidão gritando. Porque quem ouve pessoas gritando são pessoas que começaram a tentar ser notadas. E aqui a evidência deles que estavam lá fora não veio deles mesmos. Veio da intimidade e relacionamento com Deus. Talvez, penso eu, né? Na minha conjectura, não está na palavra. Jesus está lá orando, pensando, falando com o Pai, falando: ô Pai, mataram o João. O que isso significa em questões de ministério na nossa vida? O que isso significa? Aí Deus falando com Jesus, né? Fala assim: olha, Jesus, isso significa o início, né? O grande mais start do início do teu ministério. Tá na hora da gente apertar o passo, porque as perseguições vão apertar. Penso eu que Jesus falando com Deus. E aí eles conversando, batendo um papo, a multidão já tá se juntando lá fora. E aí Deus, num momento, né, falando com Jesus, falando: ó, Jesus, seguinte, eu preciso que você saia lá fora. Lá fora tem uma multidão esperando você. E essa multidão, dentro dessa multidão, tem tantos paralíticos. E eles estão paralíticos para que manifeste a minha glória. Tem tantos cegos e eles são cegos para que manifeste a minha glória. Tem pessoas que têm algumas doenças, que se sentem mal e não sabem por quê. E elas precisam ser curadas. E essa cura só pode vir por você, porque os médicos que elas passaram
Disseram que não tem mais jeito, que é só esperar a morte. Mas eu te enviei para que eles não tenham mais que morrer no espiritual, mas com a tua presença aqui também não tenham que morrer no físico neste momento. Então, Jesus, sacode a poeira, arruma o rosto e sai lá fora, porque tem um povo esperando por você. Jesus sai, isso aqui é tudo a minha conjectura aqui. Jesus sai para fora, olha a galera, e aí, né, Deus tá falando no ouvido dele, né, no espírito dele, Jesus, lembra que eu te falei que tinha uns paralíticos, aquele lá é o José. José tem sonho de ter uma família, mas ele é desprezado. O Joãozinho ali, Jesus, que eu te falei, que é cego, que tem mãos mirradas, não pode adentrar o templo, e o desejo dele é adentrar o templo e adorar a mim. Então, Jesus olhando a multidão, penso eu, Deus falando para ele, revelando, né, o coração de cada um, a necessidade de cada um. O coração de Jesus dá lugar, né, tira o luto, tira as dúvidas, talvez, que tenham, tiram a incerteza daquele momento, né? A incerteza assim, tipo assim, que loucura. João morreu. E aí ele tira tudo isso do coração dele e dá lugar para uma íntima compaixão que foi revelada pelos céus. E aí Jesus se levanta e começa a curar os enfermos. Que coisa linda. E aí diz assim, e sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram dele dizendo, o lugar é deserto. É melhor mandar a galera embora, porque, meu Deus, Jesus, manda eles embora, porque aqui não tem lugar para eles comprar comida, vai ficar com fome, vai ficar com sede, vai desmaiar, e o povo vai desmaiar. E Jesus fala assim, cara, não, eles não vão dar você, eles vão, mas dá primeiro a eles vocês de comer. Aqui nós aprendemos que Jesus já tinha aprendido. O que tá falando aqui? Olha, os discípulos, na sua impossibilidade, na sua incapacidade, continue dando de comer. Continue fazendo a tua obra. Continue exercendo o teu ministério. E como que Jesus tem toda essa autoridade para falar, meus irmãos? Porque quando ele estava na pior, na pindaíba aqui, sofrendo talvez pelo luto, pela perda de João Batista, ele deu para o povo de comer. Ele não falou, discípulos, preguem para eles, discípulos, curem eles, discípulos, façam isso. Não! Todo poder e autoridade foi dado a Jesus, e Jesus distribuiu esse poder e autoridade aos discípulos, mas mesmo assim não foi uma prerrogativa para falar, discípulos, façam porque eu tô com dor, discípulos, façam porque eu tô chateado, discípulos, façam porque eu tô triste. Não, Jesus saiu para fora movido de uma compaixão, e ele mesmo curou os enfermos pela autoridade que estava sobre ele. E quando os discípulos chegaram, falaram para ele assim, olha, manda embora, porque não temos comida para eles precisam de comida, já está tarde. Jesus falou assim, não, eles vão sim, mas primeiro dê vocês de comer. Então neste momento o Senhor estava falando assim como eu abri mão daquilo que eu sentia, daquilo que eu achava, daquilo que eu esperava para exercer o meu ministério, eu preciso que vocês abram mão da impossibilidade que é hoje não ter o que comer, não temos dinheiro para comprar. Faça vocês, dê a eles de comer. Aleluia. E aí, com toda a autoridade, glória a Deus, os discípulos de certo ficam olhando assim um para o outro, pensando, tá certo isso? Tá certo mesmo, ele tá pedindo que a gente dê de comer, mas a gente só tem aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei de onde que veio esse garoto, mas esse garoto, né, essa pessoa que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, só podia ter uma mente visionária. Ou talvez um dos discípulos começaram a gritar, alguém tem um lanchinho? Para saber o quanto que tinha cada um para poder dividir entre eles. E gritando lá, só um.
levantou e falou: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes que minha mãe mandou pro meu lanchinho. E esse menino, ele não se omitiu. Talvez outras pessoas no meio da multidão tivessem lanches ali para comer, mas não queriam, porque os discípulos falaram assim: ó, alguém tem lanche para a gente dividir entre o povo? Jesus quer que a gente alimente. Só que só esse menino teve a coragem de falar assim: ó, eu tenho um pouco, é para mim só, mas eu entrego nas suas mãos. E entregou na mão de Jesus. Aí veio lá e Jesus disse: traz para mim, né? Entregou na mão de discípulos, e os discípulos falaram para Jesus: olha, a gente até gritou, a gente até tentou, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fala assim: ó, traz aqui para mim, deixa com o pai, que o pai sabe o que faz, né? Penso eu assim, na minha conjectura. E aí a palavra diz assim, que ele levanta esse pão e esse peixe e ele agradece a Deus. A palavra de Deus não diz exatamente qual é a oração de Jesus. A palavra de Deus não diz pelo que exatamente ele agradece. Mas se sou eu aqui pensando, eu penso que ele agradece primeiramente: obrigado, Pai. Porque mesmo na dor, o Senhor manifesta o teu propósito. Mesmo na impossibilidade, o Senhor manifesta o seu propósito. E eu te agradeço por esses 5 pães e 2 peixes. E que o Senhor pode estar aqui conosco. E aí ele começa a distribuir esse pão e esse peixe. E a palavra de Deus diz que ele consegue alimentar muitos homens e muitas crianças e mulheres neste lugar. Aqui você pode ver que Jesus, ele não estava preocupado mais só no físico, na cura dos enfermos, o que eles haveriam de ser curados. Mas aqui o Senhor tem uma preocupação além. E isso vem, preocupação entre aspas, ele só vem com o poder do amor. Isso aqui é amor, irmãos. Isso aqui é amor. É o amor que adianta as necessidades, é o amor que prevê sem que falem. É o amor que Jesus tem por esse povo. Então Jesus começa a partir o pão e eles saciaram-se. A palavra de Deus diz que sobraram ainda 12 cestas de pães. Não sobraram nenhum peixinho. Talvez os 2 que sobraram foi pro menino. E eles comeram ali, e foram quase 5.000 homens, além das crianças e mulheres. Então, assim, irmãos, eu falei que ia ser breve, mas glória a Deus, o Senhor faz como quer. A Bíblia diz aqui que houve esse milagre logo após um momento difícil, logo após um momento de perda e logo após um momento de talvez instabilidade. Mas o Senhor não se deixou abater. Sabe, irmãos, é um momento de nós termos a noção, o amor, a compaixão por aqueles que não têm esse entendimento, não têm esse discernimento, não têm essa visão. Talvez tudo que eu falei hoje para você é muito, nossa, é muito óbvio. Nossa, ela fez um vídeo para isso, é muito óbvio. Mas haverá pessoas que não têm esse entendimento. E eu comecei a entender que o meu pouco diante de Deus, ele faz multiplicar. Então isso aqui é pouco, esse entendimento é pouco, mas nas mãos do oleiro haverá uma utilidade. Amém? Então que nós possamos ter esse entendimento diário de que, apesar das dificuldades, apesar das aflições, o Senhor ainda nos chama para um propósito. Além, depois da dificuldade, ainda tem um propósito. Na dificuldade tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. Mas um propósito na minha dor. Mas um propósito nas minhas lágrimas. Mas um propósito na minha humilhação. Há um propósito. A palavra de Deus diz que Deus não negou o seu Filho unigênito. Ele não negou os açoites, não negou a humilhação para o Filho unigênito. Por que ele ia, aliviar para nós? Não faz sentido. O Senhor nos ama por igual. E o pai que ama o filho, ele o corrige. E as adversidades, elas trazem sobre nós peso de glória eterna. As aflições desse mundo. Glória eterna. Então tudo isso que está aqui hoje, que é passageiro, hoje dói, amanhã
já não dói mais. Hoje nos aflige, mas amanhã já não aflige mais. Tudo isso terá peso de glória eterna. Então nós possamos passar diante das provações, diante das aflições, ainda que às vezes nos retirando para refletir, para sentir a dor, mas que no momento certo o Espírito Santo venha e nos revele a hora de sair. E quando olharmos quem está à volta, quem está fora, nos esperando, que haja compaixão no nosso coração e começamos a fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que a natureza, a criação, todos esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Olha, esse é um versículo que eu gosto muito. Muito, não é exatamente assim, mas esse versículo eu sei que você consegue pegar aí. Se eu jogar no Google, vai aparecer. Se toda a natureza, toda a criatura, as criaturas, tudo que foi criado por Deus, a palavra de Deus diz, toda criatura, ela aguarda ansiosamente pela manifestação, ou seja, pelo agir, pelas obras dos filhos de Deus. Aleluia, que nós possamos estar neste momento já a ponto de manifestar as obras do nosso Pai. Aleluia, que nada nem ninguém venha nos parar, nos pregar, nos colocar para baixo, no sentido de acabar com o que o Senhor plantou em nós. Que nós não sejamos uma terra com pedregulhos, pedregais, que com o lançamento da semente a rapina vem e rouba. Não. Mas que sejamos terra fértil, onde tudo que é semeado em nós, através do Espírito de Deus, haja frutos e frutos. Amém? Então eu quero orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus por esse entendimento, pedindo para que o Senhor guarde o nosso coração, nossa mente e nos dê visão. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, Pai. Eu te peço primeiramente que o Senhor esteja na minha vida e na vida daqueles irmãos que estão ouvindo esse vídeo agora, Pai. Que o entendimento, que a Tua graça, Pai, o discernimento da Tua palavra, Pai, a todo momento venha a ser revelados a nós, Pai. Deus, abre nossas visões espirituais para que em tudo vejamos a Sua mão, Pai. Abre, Pai, e desagrava os nossos ouvidos espirituais para que possamos te ouvir, Pai. Que o nosso coração, Pai, seja obediente, Pai. Que o nosso coração te ame e o nosso coração não resista à Sua voz, Pai. Eu peço nessa manhã, Pai, que o Senhor venha guardar o coração e sentimentos, Pai, de cada um de nós, Pai, para que no momento da adversidade, da aflição, Senhor Jesus Cristo, nós possamos entender que há um propósito, Pai. A palavra de Deus diz que para tudo embaixo dos céus há um tempo, há um propósito, Pai. Então, talvez que nós não entendamos hoje, mas que, Pai, no tempo certo o Senhor venha abrir-nos o entendimento. Aleluia. E eu te peço nessa manhã, meu Pai, guarda, Pai, o coração de cada irmão, de cada irmã, Pai. Que nessa manhã, Senhor Jesus, o Senhor permaneça conosco, nos ensinando a cada momento, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua graça repouse sobre a nossa vida, que a Tua paz repouse sobre a nossa vida, Pai. E que no momento, Pai, de sairmos do nosso barco, Pai, e no momento que, Pai, batermos o olho na multidão, tenhamos a certeza, Deus, a certeza, Pai, de que o Senhor opera com paixão íntima no nosso coração pelos nossos irmãos, Pai, amando eles como nós nos amamos, desejando a eles, Pai, aquilo que desejamos para nós, como a Tua palavra diz que tem que ser, amar o próximo como a Ti mesmo. Deus, e que manifeste milagres, curas, Papai, que o Senhor manifeste, Pai, o Teu poder e glória, Pai, e na vida dos meus irmãos, Pai, o poder da multiplicação, Pai, o poder, Senhor, da renovação, Pai,
renova o espírito, renova o ministério, Pai. Deus, traz um som de alegria, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até mais.